Olá, boa tarde, ótima quinta-feira. Museu Municipal de Cachoeira do Sul completa 38 anos hoje. Museu Municipal de Cachoeira do Sul. No dia em que comemora 38 anos de existência, o guardião da história pede socorro. O secretário da Fazenda do Rio Grande do Sul sugere que o uso de caixa 2 é comum em campanhas. Giovanni Feltz disse que anjo não se elege nem vereador. Novo dia de protestos em Porto Alegre. Estado consegue paralisar pagamento de dívida por 3 anos com a União. Sartori diz que pressão de servidores não irá definir futuro do Estado. Cachoeira do Sul chega ao topo da produção agropecuária gaúcha. Hospitais filantrópicos têm dificuldades para pagamento do 13º salário de servidores. Nós vamos atualizar a situação do Hospital de Caridade e Beneficência de Cachoeira do Sul. Quinta-feira, 15 de dezembro, o NT Sul começa agora. Com 2017 já no horizonte, chegam também as tradicionais contas de fim de ano. E uma delas é o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores. O calendário de pagamento do IPVA 2017 foi aberto ontem. A quitação antecipada garante uma redução de 3% do valor do imposto. Mas tem muita gente que vai recorrer ao parcelamento. Muitos até gostariam de pagar antecipado o IPVA, mas o dinheiro que está curto. Sem dinheiro, vou pagar parcelado. Quem pode vai aproveitar as vantagens. Tem um desconto bom motorista, da nota fiscal gaúcha, né? Pretendo utilizar sim. Somente pelo pagamento antecipado, o desconto é de 3%. Mas a vantagem nesse caso é que pagando até o dia 2 de janeiro, os valores correspondem a 2016, portanto, sem a correção da inflação. Nós estamos estimando, só no final do ano a gente vai ter esse número certo, em torno de quase 7% de inflação esse ano, 6, alguma coisa. Então, somando o valor dos 3% da antecipação, mais os quase 7% da inflação, já chega praticamente a 10%. Somadas todas as vantagens, o contribuinte pode ter um desconto de até 27,27%, assim dividido. Bom motorista. Quem não teve multa nos últimos 3 anos, desconto de 15%. Nos últimos 2 anos, 10%. No ano passado, 5%. O desconto Bom Cidadão, para quem está inscrito no programa Nota Fiscal Gaúcha, dá até 5% de desconto, mesmo para o pagamento que não é antecipado. Nesse caso, é escalonado pelo número de notas fiscais solicitadas pela pessoa que ela coloca o CPF. A partir de 1 e até 40 notas é 1%, de 41 notas a 99 notas é 3% e acima de 100 notas são 5%. O aplicativo Nota Fiscal Gaúcha permite a consulta detalhada do número de notas fiscais que o contribuinte solicitou durante o ano. Ontem aconteceu no CTG José Bonifácio Gomes, em Cachoeira do Sul, a primeira Conferência Municipal de Desenvolvimento Rural. A atividade reuniu diversos segmentos que tiveram por missão elaborar em conjunto um primeiro plano municipal específico para esse setor. As dificuldades e necessidades do meio rural. As deficiências vivenciadas e sentidas no dia a dia de quem vive no campo e do campo, em aspectos econômicos, de infraestrutura, saúde, educação e segurança. Cachoeira do Sul ainda não possuía um documento cuja elaboração fosse coletiva e apontasse o que existe de bom, o que está faltando e ideias do que pode ser feito para estabelecer diretrizes de trabalho para o desenvolvimento rural sustentável do município. A realização da primeira Conferência Municipal de Desenvolvimento Rural cobriu esta lacuna. A partir da sua conclusão, o Plano Municipal de Desenvolvimento Rural se transforma em um documento oficial para o setor. Tanto que, a partir de então, ele será referência para todo e qualquer projeto e, inclusive, principalmente para a captação e destinação de recursos para o município. O plano veio com uma certa imposição do Ministério da Agricultura, né, porque ele é uma exigência técnica de apresentação, tem que apresentar o Plano de Desenvolvimento Rural como um dos documentos técnicos para determinadas políticas públicas, inclusive emendas parlamentares para o meio rural, né? Então a gente está construindo isso para ter esse documento, né? Cachoeira do Sul tem hoje o Plano Municipal de Desenvolvimento Rural, está sendo finalizado
no ano de 2016, dentro do prazo previsto, graças ao nosso trabalho, aí, em parceria com todas as instituições, mas além disso ele pode ser utilizado também como ferramenta de plano de trabalho do governo. E ao que parece, essa é a intenção da futura administração do município, que teve representação garantida no evento. Essas diretrizes que essa conferência, que pretende desenvolver um programa de desenvolvimento rural, está traçando, serão seguidas seguramente pelo próximo governo, especialmente na área que eu assumo, que é a indústria e comércio, que, como eu disse, são consequências da atividade primária. Então, nós somos interligados e estamos muito satisfeitos que o governo vai iniciar em janeiro, já com essa planificação pensada por aqueles que se interessam com a base da nossa economia. A plateia foi formada por entidades como o Sindicato Rural, Emater, associações do interior, Prefeitura, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, produtores e agricultores familiares. Durante todo o dia, a dinâmica adotada na conferência possibilitou que todos os segmentos interagissem, sugerindo, opinando, trocando experiências e realidades cotidianas. Eu acho que há um bom tempo faltava isso no nosso setor, essa proximidade do produtor rural com o poder público, o poder que executa. A gente ouve muito falar na mídia, atualmente, ponte caída, problema do Abjato, como antes mesmo nós estávamos comentando, mas tudo talvez seria mais resumido, seria menos problemático se nós tivéssemos um contato maior com os agentes que solucionariam o nosso problema ou que identificariam nossas questões. Aqui nós temos a presença do Exército, nós temos a presença da Brigada Militar, hoje discutindo, por exemplo, no quesito segurança. Qual seria a melhor forma de ação, a forma de se aproximar, a forma de estar mais dentro da propriedade para entender a forma do funcionamento da propriedade e até mesmo a movimentação dos ladrões. Então eu acho que a proximidade resume tudo, a necessidade que o campo tem hoje. Esse é um dos pontos que eu acho mais interessante no plano, né, que é igualar os interesses, né, da população do interior, da população do setor rural com os interesses do governo. Ou seja, né, é importantíssimo que as pessoas do interior digam o que eles precisam nas comunidades dele, né, quais são suas aptidões, os seus anseios nessa parte, por exemplo, de produção, né? Então, o plano, né, ele vai servir para essas diretrizes e vai contemplar o que o pessoal do interior quer. Depois desse momento, então, nós vamos continuar trabalhando, né, esse grande grupo, o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, em que participam várias entidades que estão aqui, no sentido de estabelecer as prioridades, né, desse plano, né? Ou seja, o que nós vamos fazer no curto prazo, no médio prazo e no longo prazo, né? Quem vai executar essas ações, né? Como nós vamos fazer essas ações, quais as entidades, quais os grupos que vão estar envolvidos e com que recursos, né, nós vamos executar essas ações, né? Lembrando que os recursos não se referem exclusivamente aos recursos financeiros, são recursos técnicos, né, são as pessoas, que é o mais importante, né, para a realização das atividades, o recurso financeiro, lógico, e infraestrutura, né, para a execução dessas ações. E uma notícia que deve animar o setor produtivo de Cachoeira do Sul. A cidade chegou ao topo do agronegócio gaúcho. Os números foram divulgados nesta quarta-feira num estudo feito pela Fundação de Economia e Estatística e pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O PIB, o Produto Interno Bruto, atingiu cerca de 2 bilhões de reais, batendo em 11% os números de 2013. A agropecuária cachoeirense apresenta um percentual no PIB de 1,6%, seguido dos municípios de Uruguaiana e Alegrete. A mesma pesquisa divulga que o conjunto agropecuário teve participação em 460 milhões de reais, enquanto de serviços respondeu por 860 milhões. Mesmo com a valorização de produtos vindos do campo, como por exemplo a soja, que ultrapassou a área plantada de arroz, Cachoeira do Sul permaneceu no 33º lugar no ranking dos maiores PIBs das cidades gaúchas, atingindo 0,57% com relação aos valores do estado. Em Cachoeira do Sul, a quinta-feira será de sol com algumas nuvens, não chove, as temperaturas ficam entre 13 e 27 graus. A sexta-feira também será de sol com algumas nuvens e não chove, as temperaturas ficam entre 16 e 30 graus. O sábado será dia de sol com aumento de nuvens pela manhã. Podem ocorrer pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 20 e máxima de 32 graus. Confira no mapa como fica o tempo hoje.
O Rio Grande do Sul terá uma quinta-feira de muito sol, inclusive com períodos de céu claro em diversas regiões do estado. No decorrer do dia, nuvens esparsas devem aparecer em parte do território gaúcho. Durante a tarde, a temperatura sobe e as máximas devem ultrapassar 30 graus. Na capital Porto Alegre, a máxima prevista é de 29 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 30. Em Passo Fundo, no norte do estado, 27 graus. Em Santa Maria, na região central, 28. Para o litoral norte, Tramandaí e Torres, 27 graus. E em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 26 graus. O homem de confiança e colega de partido do governador José Ivo Sartori, do PMDB, o secretário da Fazenda, Giovanni Feltz, insinuou que o recebimento de recursos via Caixa 2 é uma prática comum em campanhas políticas. Ele deu a entender que as atuais restrições à doação de empresas a partidos e candidatos tendem a fortalecer candidaturas ligadas a atividades ilícitas. O secretário disse que anjo não se elege. A manifestação foi feita na última segunda-feira, durante palestra promovida pela Associação Comercial e Industrial de Carlos Barbosa e publicadas pelo jornal Contexto do município da Serra. E vamos ser francos entre nós, em casa, em off, pessoal, anjo não se elege, nem vereador em Carlos Barbosa. A gente tem que tirar e afastar essa hipocrisia. Em off. Me dá uma mão para a campanha? Sim, mas aqui eu tenho 5 mil, 10 mil, 50, sei lá quanto, mas não bota meu nome na tua prestação de conta. Quem dizia que não? Tá bom. Mas não precisa. A gente tinha que acabar um pouco com essa hipocrisia. Em nota, o governo do Rio Grande do Sul informou que o secretário lamenta que frases esparsas e sem vinculação com o tema principal acabaram ganhando repercussão após publicadas por um jornal local, mesmo com alerta preliminar de que se tratavam de manifestações em caráter reservado. São expressões que o secretário se utilizou de maneira genérica, diz a nota, sem vinculação a um fato objetivo e específico. O secretário reconhece que foram colocações fora do contexto e infelizes. Depois do intervalo aqui no NT Sul, o novo dia de protestos em Porto Alegre contra o pacote de reformulação do Rio Grande do Sul. O Estado consegue paralisar pagamento de dívida por 3 anos com a União. Sartori diz que pressão de servidores não irá definir o futuro do Estado. 15 de novembro de 2016, 38 anos de um dos mais importantes órgãos culturais de Cachoeira do Sul. Museu Municipal de Cachoeira do Sul. No dia em que comemora 38 anos de existência, o guardião da história pede socorro. E ainda, como formar uma nova geração de leitores? É no quadro Educação, logo depois do intervalo. O NT Sul já está de volta ao vivo, lembrando que você pode participar, assistir ao vivo em facebook.com/TV Cachoeira. Já temos participações por aqui, rápidos recadinhos aqui. Ivan Cunde está com a gente lá em Paraíso do Sul, o Vilmar San Martin também assistindo e mandando seu recadinho de Paraíso, a Cássia Bia Moraes e o Wilton Santos. Muito obrigado pela companhia e pela participação. Bom, vamos falar sobre um dos mais importantes órgãos culturais de Cachoeira do Sul, que agoniza e pede socorro. No dia em que o Museu da Cidade completa 38 anos de existência, o desabafo emocionado de quem acompanha o guardião da história desde o início. 15 de dezembro de 2016, data em que se comemora 157 anos da elevação da Vila de São João de Cachoeira à categoria de Cidade de Cachoeira do Sul. Data também em que se lembra os 38 anos do Museu de Cachoeira do Sul, o Museu Municipal Patrono Edir Lima. Chegando aqui para relembrar esta data, para se saber o que se faz para comemorar esse dia, esse aniversário, a gente encontra a assessora técnica do museu, a Betinha, que faz parte da história do museu também, toda emocionada, porque não é uma data de se comemorar, né, Betinha? E a gente sabe, quem conhece o trabalho da Betinha e do pessoal aqui do museu, sabe que o pessoal veste a camiseta, sabe que o pessoal tem o museu correndo na veia. Infelizmente, Betinha, não é uma data de se comemorar, não é um aniversário de se aplaudir. Eu acho que é isso aí mesmo. Nós já comemoramos muitos aniversários do museu. E neste momento a gente não pode deixar de falar da dona Lia Wilhelm, que foi a primeira diretora, museóloga aqui do museu. E ela então em 1978, pelo amor que ela tinha pela cidade
e no objetivo, então, de deixar guardado, preservado toda uma história, e já que Cachoeira contempla toda essa história, afinal de contas somos o 5º município mais antigo do estado do Rio Grande do Sul, ela criou o museu. Quando o doutor Júlio César Gaspani era prefeito. Não era nessa área em que nós estamos hoje, aqui no Parque Municipal da Cultura. Ele começou sediado lá na Rua Comendador Fontoura e no ano de 1986, então, veio para esta área aqui. O nosso museu, podemos dizer que é um museu completo. Quando ele foi criado, a Dona Lia se preocupou com todos esses detalhes, para que o museu tivesse tudo os pré-requisitos que o museu precisa para existir. E assim foi feito com o nosso museu. E desde sua criação, então, o museu trabalha no tripé preservar, estudar a história de Cachoeira e divulgar. É isso que aos 38 anos da história do museu nós fizemos, e fizemos com amor. A gente leva realmente o museu no peito, né? Nós vestimos realmente a camiseta, e isso a gente aprendeu lá com a Dona Lia. Foi um legado que ficou, é um legado que ficou, né, Betinha? Mas, infelizmente, hoje, 38 anos de museu, o que a gente encontra aqui é um museu parcialmente interditado, depois das últimas chuvas, caíram árvores por aqui, pelo Parque da Cultura. O museu se resume a apenas 2 salas, né? Pouquíssimos funcionários, então, quer dizer, não é mais prioridade a tempo. Não, infelizmente, nós perdemos muito. E a gente sabe que hoje o setor público talvez não tenha condições de abastecer a todas as demandas. A gente vê que neste momento está sendo reinaugurado o Paço, que é uma obra gigantesca e que eu parabenizo. Mas por que também, né, o nosso museu, o guardião da história de Cachoeira, que tanta coisa já proporcionou para a nossa comunidade, a comunidade de Cachoeira. Tantas pessoas ilustres já vieram aqui. E o museu é o embrião de todo esse trabalho. No momento, a partir de hoje, 38 anos do museu, não se comemora hoje, mas começa a largada, é o primeiro passo para o 39º aniversário do museu. Quem sabe ano que vem se comemora? Tomara. A gente está esperançoso, né? Nós estamos, é um novo ano que está vindo aí, né? E a comunidade de Cachoeira, a gente sempre ouve essa frase, que adora o museu. Se a comunidade adora, e assim como houve um grupo de pessoas que se uniu em recuperação da Ponte de Pedra do Paço, vamos nos unir para recuperar o Museu de Cachoeira do Sul. E nós voltamos agora a falar sobre os protestos que ocorrem em Porto Alegre contra a proposta de reformas estruturais do governo do estado. Pelo segundo dia consecutivo, parte dos trabalhos da Assembleia Legislativa foi realizado na rua. Ontem, o grande expediente teve como tema a defesa das fundações públicas. Como o acesso do público ao plenário foi restrito por motivos de segurança, alguns deputados realizaram as atividades na Praça da Matriz, onde manifestantes contrários ao pacote de reestruturação do Estado estão concentrados. Havia expectativa de que os projetos pudessem começar a ser votados, mas como não houve acordo entre os líderes partidários, a votação deve ficar para a semana que vem. Pela manhã, centenas de pessoas participaram de mais um ato contra a extinção de fundações. Dessa vez, o abraço simbólico foi em defesa da Cientec, a Fundação de Ciência e Tecnologia. A manifestação teve o apoio das demais fundações estaduais, comunidade, universidades como a UERGS e deputados que já firmaram posição contra as extinções. O abraço à entidade que presta serviços tecnológicos para empresas públicas e privadas, com pesquisa, inspeções e consultorias, percorreu mais de 1 quilômetro. O governo do estado disse que não vai falar sobre as manifestações. E o conjunto de medidas propostas pelo governo Sartori no pacote enviado à Assembleia Legislativa foram tema do Tá na Mesa da Federação. Deputados de diferentes correntes foram ouvidos sobre esse tema.
Deputados e também participantes do evento foram recebidos já na porta da Federação por servidores de fundações que estão na lista de extinção do pacote. Os empresários do setor do comércio e serviços do Rio Grande do Sul convidaram os representantes das 6 maiores bancadas da Assembleia Legislativa para o último Tá na Mesa do ano. Zilá Breitenbach, do PSDB, Eduardo Loureiro, do PDT, Frederico Antunes, do PP, Gilberto Capuani, do PMDB, Ronaldo Santini, do PTB e Tarcísio Zimmermann, do PT. Apresentaram as posições e responderam a questões sobre o pacote. Como foi, vamos dizer assim, o desempenho de admissões dos servidores públicos entre os governos de Rigoto e Sartori? E a gente percebe que, na verdade, tem uma descendente, tem uma curva descendente, quer dizer, diminuiu o número de servidores públicos e, no entanto, o orçamento do Estado saltou 250% nesse período. Então, a natureza da crise não é a natureza do inchaço da máquina pública. A natureza da crise é a guerra fiscal, é a sonegação, é a dívida, é o passivo previdenciário, sim, mas isso não é dos presentes, é do passado. O Estado está em situação de calamidade financeira. E aí vem uma série de projetos do governo para modernizar o Estado, para diminuir o número o tamanho de diversas fundações. Todas elas são importantes, umas mais, outras menos. O que é que nós temos que escolher? Entre as importantes, aquelas que são mais importantes e que atendam às necessidades prioritárias do governo do Estado. Aí foi aprovado ontem no Senado o projeto de renegociação das dívidas dos estados que estão em situação financeira grave com a União. O programa suspende por 3 anos a cobrança das dívidas dos estados com o governo federal. O valor que vai deixar de ser repassado no período de carência não vai ser perdoado. Para aderir à iniciativa, os governadores terão de comprovar a gravidade da situação financeira e cumprir uma série de contrapartidas, como aumentar a alíquota de contribuição previdenciária dos servidores estaduais para 14%, reduzir o crescimento automático da folha de salários, atualizar regras de acesso para a concessão de pensões, reduzir incentivos fiscais, diminuir o tamanho do Estado com programas de privatizações, entre outras medidas. E a pressão dos servidores segue forte, mas o governador José Ivo Sartori disse hoje de manhã que não vai ser a pressão das próprias organizações dos servidores ou então das corporações que devem definir o futuro do Estado do Rio Grande do Sul. Bom, ontem Gabriela Bello, nossa repórter aqui do NT Sul, esteve em Porto Alegre e está agora com a gente aqui no estúdio. Gabriela, seja bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde, Daniel, tudo bem? Tudo bem. Bom, a Gabriela esteve especialmente na TVE, que é uma dessas fundações, na Fundação Piratini, que corre o risco, né, de ser aí, portanto, extinta, né? Qual que foi o teu sentimento, Gabriela, em relação aos servidores, aquilo que tu visualizou lá ontem à tarde? Bom, ontem, na verdade, a gente ficou durante toda a manhã no espaço ali da TVE e também da Rádio Cultura. O que acontece? Lá os servidores, na verdade, os seletistas, eles estão no momento de pressão. Trabalhar na redação, a gente vê que para eles, como a direção é toda cargo de confiança, não é aprovada a pauta quando o tema é mobilização ou mesmo fechamento das fundações. Está bem complicado, assim, o clima está tenso. O Marcelo, um dos editores da TVE, ele comenta que o clima lá é insano, assim é a definição dele. Imagino que isso seja uma realidade em todas as fundações, né? Agora, ontem tu esteve também na Assembleia Legislativa. Como é que está essa mobilização deles? A gente está citando aqui a TVE, né, evidentemente, mas claro que é uma situação de todas as fundações. Eles estão conseguindo mobilizar? O que os deputados dizem? Existe alguma chance, quem sabe, de mudar a possibilidade de extinção? Daniel, a gente esteve entrevistando o deputado Juliano Rosso, do PCdoB, e também o deputado Colares. Isso, Costela, desculpa, do PMDB. Claro. E um contrário e outro favorável, né? PMDB se coloca ali a favor do governo Sartori e coloca como que é favorável, vai votar, está definido, porém eles queriam adiantar a votação, isso infelizmente não aconteceu hoje, ou felizmente, para quem está protestando lá na praça.
um clima também, a gente conversou com pesquisadores da FEPAGRO e eles estão também totalmente apreensivos. Está bem complicado o clima, mas entre os deputados a gente vê, por exemplo, o Juliano Rosso, ele diz que vai votar favorável ao fechamento de algumas fundações. Porém, ele é contrário ao parcelamento dos salários, 13º ser adiado, e isso ele vota contra. Ou seja, vai ter aí uma série de emendas, muito provavelmente. Esse projeto poderia ter sido antecipado para votação hoje, né? Mas terminou não acontecendo. Mas certamente vai esticar aí, né, Gabriela, essa votação e pode demorar bastante, talvez, né? Por conta de conversação dos partidos mesmo, porque eles querem votar no momento onde eles consigam aprovar aquilo que é colocado pelo governador. Então, é uma briga de poderes. Quem tem mais deputados na casa quer aguardar realmente. Ok, tem aí o PDT, por exemplo, que é um dos partidos que ainda está indefinido, né? Para que lado, na verdade, está mais inclinado a ficar no governo, uma vez que a reunião que poderia sancionar aí ou sacramentar a saída do governo estadual foi adiada. E mais agora essa negociação com o governo federal, né? Que pode fazer com que o estado realmente tenha que cortar aí a sua estrutura nessa negociação com o estado. Gabriela, bom, muito obrigado pela participação com a gente aqui. Então, amanhã temos esses depoimentos, né? Tudo isso que você colheu em Porto Alegre ontem. Exatamente. Amanhã a gente acompanha uma reportagem onde a gente ouviu esses funcionários seletistas da TVE e também da FM Cultura, como também os deputados citados. Então tá joia. Muito obrigado, boa tarde, parabéns pelo trabalho. Obrigada. E nós vamos falar agora sobre educação e leitura. Em épocas de tantas possibilidades nas redes sociais, não é fácil formar leitores amantes da literatura. No quadro Educação, Denise Belladonna apresenta a iniciativa de uma escola de Cachoeira do Sul. Veja só. Os principais espaços sociais onde é passada a cultura e formada a cidadania é a escola. Eu estou aqui numa escola que tem um projeto que desenvolve habilidades que alcançam alunos do ensino médio e também do Fundamental 2, nesse caso o 9º ano, para o que se quer em cidadão leitor. E eu estou aqui com uma das coordenadoras do projeto, que é a professora Ana Larissa, e vou conversar um pouquinho com ela sobre este projeto. Professora Ana Larissa, qual é o nome do projeto e que atitudes os alunos que fazem parte do projeto precisam tomar para realizar os desafios que vocês colocaram a eles? O nome do projeto é Projeto Curtas Literários. A primeira coisa que eles devem fazer é escolher um livro clássico da literatura, fazer um roteiro, né? Depois de um roteiro, eles têm uma prova oral sobre o enredo. Depois eles têm uma pré-apresentação para a equipe coordenadora, né, do projeto. E, por fim, eles vão para campo fazer a filmagem desse livro que foi convertido em uma das etapas em roteiro. Professora, e dentro dessas atitudes todas, que habilidades eles desenvolvem? Ler criticamente, interpretar, não é somente ler por ler, mas interpretar o que está subentendido, comparar diferentes tipos de leitura, comparar também os diferentes tipos de gêneros. No momento que eles comparam, eles diferenciam e, principalmente, eles se tornam muito mais críticos em relação ao mundo, em relação até à atitude de ler. Eles já consideram o processo de leitura um processo muito mais complexo do que no início. Professora, faça para nós um paralelo das expectativas que vocês, como coordenadores, tinham em relação ao projeto e o que vocês conseguiram perceber na realização dos alunos. A gente sempre fala dentro da área das linguagens, foi uma grata surpresa. Porque antes nós tínhamos alunos leitores, agora nós temos alunos leitores críticos. Eles não leem apenas o enredo, eles leem o mundo. Para muitos deles era difícil fazer comparações e principalmente associações entre o lido e o vivido. Agora eles conseguem fazer esse link numa boa. Através de quê? Através das mídias. Mas, principalmente, e a base de tudo, através da leitura.
Sem essa, eles não conseguiriam sair do ponto onde eles estavam antes do projeto. Então, eles conseguem fazer relações entre o que eles estão lendo para a teoria, vamos dizer, da literatura, com o que eles filmaram. E essas relações é que vão formar os conhecimentos e toda a aprendizagem, que é o que a gente precisa, né? Com certeza. E nós temos que ter em mente que a literatura, ela não é só ficção. Ela estabelece um diálogo muito intenso com problemas da nossa realidade, que eles vivem. Seja o bullying, seja a fome, a crítica política, tudo isso está na literatura em diferentes momentos. Muito obrigada, professora, e parabéns pela iniciativa. Obrigada. Essa galera aqui é a galera do 9º ano. Eles empataram com o melhor filme para este ano. E agora vão, então, apresentar-se para nós. Meu nome é Juliana. O meu é Martina. O meu nome é Betina. O meu é Gabriela. E o meu é Calil. Conforme o que a professora Ana Larissa comentou conosco, esse projeto começa com a escolha do livro. Quando vocês foram escolher o livro, puderam optar ou ainda foi já todos já tinham escolhido e foi o livro que sobrou? A gente pôde optar por escolher o livro e a gente quis escolher um livro também que tivesse mais personagens femininos, porque o nosso grupo era só de meninas, então a gente precisava de mais meninas no curta. Já no nosso, a gente meio que sobrou bastante livro. E aí a gente pegou e escolheu, foi ver na internet qual que, se eram mais personagens meninos, precisava bastante de meninas. Aí deu a casa que eram mais meninos. Falem um pouco então do que vocês mais gostaram na elaboração desse curta e aquilo que também deu mais trabalho. Eu acho que o que a gente mais gostou foi a construção dos personagens, porque a gente não tinha ideia de como podia ser e também a gente podia fazer várias interpretações. Então, sair na busca da construção daquele personagem, tanto do figurino quanto de como cada uma de nós ia interpretar aquilo, acho que foi o mais legal, porque foi uma construção em grupo para ficar daquele jeito no final de tudo. Então, toda essa construção, todo esse processo foi o que eu acho que foi mais legal para a gente. O que a gente menos gostou foi a hora de achar um horário para o grupo, porque cada uma tinha um compromisso diferente. Então isso dificultou bastante a gente poder se encontrar para poder gravar. O livro que vocês tinham para ler tinha uma leitura bem mais profunda, As Parceiras. Vocês puderam captar logo a mensagem do livro? Tiveram alguma dificuldade para chegar até a edição? Eu acho que a maior dificuldade que a gente teve foi no final, porque cada uma de nós teve uma visão do final e a gente teve que ter uma interpretação juntas de um final que seria mais lógico, que ficaria mais fácil de compreender. E eu acho que a gente teve um resultado bem bacana. Vocês leram e resumiram a obra de Ciro Martins, Porteira Fechada. Que mensagem vocês puderam tirar desse livro, que é uma literatura regionalista? O nosso livro se passava bem na Revolução Farroupilha, e aí ajudou bastante a gente a entender algumas coisas que a gente trabalhava em aula sobre isso, na aula de história. O que a gente menos gostou foi que deu bastante conflito na hora de fazer o roteiro, porque botar a ideia de cada um ali dentro do que achava melhor para ficar uma cena boa foi bem difícil. E aí deu bastante conflito dentro do grupo, mas quando a gente viu todo o trabalho pronto, foi o que a gente mais gostou mesmo. Parabéns pelo empenho de vocês nesse projeto e não deixem de se aventurar nas leituras. Dall'Italia noi siamo partiti. E eu estou aqui agora com o pessoal do ensino médio do Colégio Marista. O documentário deles foi escolhido como melhor filme na categoria para o ano de 2016. Participam desse grupo a Maria Augusta, o João Augusto, o João Guilherme, o Marcelo, a Mariana e a Brenda, que não está aqui conosco. Eu vou fazer a eles algumas perguntas sobre o trabalho deles, que eles desempenharam, e eles vão responder de acordo com aquilo que realizaram. Fazer um documentário envolve um trabalho, além de resumir o livro, montar as cenas. O documentário pede um pouco mais. O que foi mais difícil para vocês fazerem nesse trabalho?
A parte mais difícil de fazer o curta-metragem foi a produção do roteiro, porque além de ter uma linguagem diferente da atualidade, a gente teve que buscar coisas do passado, roupas, cenários, é tudo mais diferente, e além de colocar um livro em 20 minutos. Vocês falaram em tarefas. Nas atividades que envolveram esse trabalho, vocês participaram, todos participaram de tudo? No nosso grupo, todo mundo participou junto, mas a gente dividiu mais as tarefas com que cada um tinha mais na personalidade, assim. Eu fiquei com a parte musical, da trilha sonora, as gurias, a Mariana e a Guta, ficaram com figurino e maquiagem, os 2 guris aqui foram mais pelo contexto histórico, e a Brenda, que foi responsável pela edição dos 2 curtas que a gente fez. E ainda nessa divisão de tarefas, o que é mais importante, todos leram um livro? Acho que um dos diferenciais do nosso grupo é que todos leram o livro. Esse ano vocês leram Quatrilho, de José Clemente Pozenato. Que vocês teve alguma ideia diferente? Vocês mudaram a ideia de vocês com relação à imigração italiana no Rio Grande do Sul? O grupo inteiro sentiu essa diferença depois de estudar a imigração italiana no Brasil, em todos os aspectos, tanto por a gente poder ter visto de perto como aconteceu todo o processo, as dificuldades, e a gente também descobriu muitas coisas que não aparecem nos livros de história, como, por exemplo, que o governo brasileiro incentivou a imigração aqui para o Rio Grande do Sul para branquear a população, que era principalmente de escravos. Então, o nosso olhar sobre a imigração italiana mudou muito depois do estudo. A gente percebeu que o povo italiano teve muita dificuldade para se organizar aqui, porque eles foram vítimas de uma propaganda enganosa. Então, tudo que eles tiveram que fazer aqui foi para se adaptar, para conseguir uma vida nova. E eles tiveram muita dificuldade durante todo o caminho. Vocês já foram muito bem colocados na edição do ano passado. Quando vocês começam a ler o livro, isso muda alguma coisa? Vocês incentivam? E como que funciona esse fazer o livro, fazer o filme? Ano passado nós já tiramos primeiro lugar com o livro Amor de Perdição, do Camilo Castelo Branco, autor português. E esse ano, de novo, com o Quatrilho, do José Clemente Pozenato. Isso nos engrandeceu como grupo, como pessoas, a gente aprendeu a conviver e nós aprendemos a seguir um livro, né? Seguir um roteiro, aprender a montar um roteiro, uma edição, aproveitar as qualidades e os defeitos dos outros para o crescimento geral do grupo. Com a leitura desse livro e o projeto, a gente conseguiu crescer muito como pessoa, a partir das viagens que a gente fez, com a leitura do livro em si, e com as pessoas que a gente conheceu, para entrevistar e fazer o curta. Vocês já estão numa idade que já tem uma maturidade para a leitura. Eu gostaria de saber qual o estilo de leitura preferido de vocês. Eu gosto de ler ficção e também de ler biografias. Eu gosto mais de ler biografias. Eu gosto de ler livros de ficção e de mitologia. Eu gosto de ler biografias e histórias sobre esporte. Eu gosto de livros de comédia e ficção científica. Obrigada, gente, e parabéns pelas conquistas que vocês tiveram através da leitura. A formação de leitores está diretamente ligada à exposição e aos desafios que as crianças, adolescentes e jovens são colocados. E nós, os educadores lá de casa, os educadores das escolas, somos agentes nesse processo. Até o nosso próximo encontro. Que bela iniciativa, né? Lembrando que o NT Sul está ao vivo também pela internet, facebook.com/TV Cachoeira. Grande abraço para o Evandro Kegler, também o Francisco Carlos, mandando seus recados para a gente. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, aqui no NT Sul, nós vamos falar sobre as dificuldades dos hospitais filantrópicos do Rio Grande do Sul. 23% das instituições não conseguiu pagar a primeira parcela do 13º salário, ou salários dos servidores. Nós vamos receber no estúdio o superintendente do Hospital de Caridade e Beneficência de Cachoeira do Sul, Luciano Morchon, para atualizar a situação do Hospital Cachoeirense. O NT Sul volta já. A Federação das Santas Casas do Rio Grande do Sul realizou uma pesquisa junto à rede de hospitais filantrópicos do estado. E os resultados são preocupantes, especialmente nessa época do ano, com as obrigações com o 13º salário e férias. Dados da pesquisa indicam que 23% das instituições ainda não conseguiu cumprir com o pagamento da primeira parcela do 13º salário e o mais preocupante, 57% não tem como cumprir com a segunda parcela e nem mesmo tem previsão para esses pagamentos. Eu conversei essa semana com o superintendente do Hospital de Caridade e Beneficência de Cachoeira do Sul, Luciano Morchon, para atualizar a situação do Hospital Cachoeirense.
E a gente conversa agora com o Luciano Morschel, ele que é superintendente do HCB, Hospital de Caridade e Beneficência de Cachoeira do Sul. Luciano, boa tarde, obrigado pela presença com a gente aqui no nosso programa. Boa tarde a todos. Bom, eu lembro de um contexto do HCB que foi bem presente para todos os hospitais filantrópicos, né, aqui do Rio Grande do Sul, especialmente aí uns 6 meses, um pouco mais, em função de redução de verbas, muitos hospitais quase fechando as portas, alguns fazendo isso, né, por conta de uma série de fatores. Como que dá para classificar esse ano de 2016 para o nosso HCB, Luciano? Primeiramente, é bom a gente fazer um histórico, realmente, que aconteceu com o hospital e com a saúde como um todo, né? Claro. E os hospitais filantrópicos, que 2009 a 2014 houve um crescimento muito acelerado, porque o ambiente era propício para isso. Então, o hospital aproveitou esse momento, colocou serviços de alta complexidade, serviços regionais, diagnósticos próprios, mais modernos. Enfim, o hospital aproveitou essa onda positiva que existia, cresceu, evoluiu, se regionalizou. Aí 2015, principalmente 2015, 2016, houve essa crise, né? Claro. 2015 houveram cortes de repasses para todos os hospitais filantrópicos, onde então houveram os ajustes, todos foram obrigados a fazer ajustes. Muitos fecharam serviços e o hospital conseguiu, dentro da sua estratégia, não fechar serviços, né? Continuar trabalhando a pleno. Então essa foi a grande conquista que nós tivemos em 2015 e 2016, foi de não fechar nenhum serviço e não diminuir serviço para o SUS. Então, diante da realidade toda que acometeu os hospitais filantrópicos, nós temos no ano 2016, primeiramente pagando em dia, né, com grande esforço, né, com muitos ajustes que foram feitos, tanto o quadro de pessoal, de processos dentro do hospital, de não reajustes em muitas situações de contratos, e nós conseguimos, então, equilibrar a parte financeira do hospital, e com isso nós garantimos, então, a continuidade de todos os serviços do SUS para a comunidade toda de Cachoeira do Sul e região. Teve um período que o governo do estado estava devendo um valor bem grande, né, para os hospitais, e foi feito uma espécie de um financiamento em que o governo do estado assumiu essas parcelas para fazer o pagamento. Isso foi de alguma maneira determinante também para o não fechamento dos serviços, e como que está esse financiamento específico que foi feito na época? O financiamento ele é feito de 3 partes, né? Da parte da União, do Estado e dos municípios, né? A União, o grande problema que nós temos é a tabela SUS, que serve de parâmetro para a remuneração dos hospitais filantrópicos, que não tem reajuste há muitos anos, talvez em torno de 10 anos sem reajuste. É o grande problema nosso. Não está atrasando, mas está muito defasada a tabela e, em consequência, os pagamentos pelos serviços prestados pelos hospitais filantrópicos, como é o caso do HCB. Claro. No Estado, existiam programas que foram cortados em 2015, e esses que permaneceram em 2016. Hoje nós temos em torno de 1.200.000 pendentes de pagamento, né? E do município também tem algumas verbas sob controle, mas também atrasadas. Então, o grande problema nosso hoje em dia é fonte de financiamento, é custeio. As tabelas não são reajustadas há muitos anos, e o caso dos atrasos vem agravar ainda mais a situação, né? Ano passado nós tivemos esse empréstimo que tu comentaste, que foi suficiente para a gente pagar 13º, fazer frente às despesas de final de ano, janeiro, fevereiro, que a ocupação do hospital diminui, com isso também o resultado se torna mais, o déficit no caixa maior. Claro. Conseguimos então superar o final de 2015 e agora, no final de 2016, estamos também com as contas em dia, estamos pagando o 13º com atrasos pontuais, mas diante da situação toda, né, volto a dizer... Dá quase para comemorar, né? A nossa comemoração vem no sentido de não fechar e não diminuir serviços pelo SUS. Essa é a nossa grande comemoração, né, apesar de todos os esforços que a gente vem fazendo, né, e como a gente sempre comenta, que o SUS, enfim, os que mantêm o SUS, os gestores da União, Estado e municípios, nos acenam com muita clareza, né, que eles não têm condições de pagar por mais serviços. Então, a comunidade também tem que ficar ciente que, apesar da necessidade da população de mais serviços pelo SUS, hoje os gestores da saúde não conseguem comprar mais serviços. E com isso, então, não adianta nem o hospital se preparar para os próximos anos em crescer pelo SUS, como nós fizemos em 2009 a 2014, porque o SUS não vai ter condições. A gente passa por um momento, né, onde a União, Estado e municípios estão adequando o seu orçamento, diminuindo investimentos sociais, né, entre eles saúde. Claro. Com isso, então, nós não podemos contar com o SUS para os próximos anos como aumento de serviço.
Então será uma grande conquista a gente conseguir não reduzir serviços nos próximos anos. Sabendo que não é o que a comunidade ainda precisa, né? Porque ela precisa de mais serviço, que a própria medicina também ela evolui, né? Inovações tecnológicas surgem, mas infelizmente hoje o Estado, como digo União, Estado, municípios, não conseguem manter o SUS como se prevê na Constituição, que é um direito de todos, que é universal e deveria, né, estar à disposição da população. Quer dizer, se for pensar 100% da população utilizando o SUS, nós teríamos um caos hoje no país, né? Se fosse pensar 100% da população. Na situação do hospital também nós temos isso, né? Hoje o hospital ele é dependente do SUS e é dependente dos convênios também. Claro. Esses dois aí que dão o equilíbrio, né? Então, o SUS, com todos os seus problemas, é o que a população mais precisa. Claro. 74% do nosso volume de atendimentos é feito através do SUS, o restante por convênios. E esse equilíbrio a gente consegue atendendo os dois. O grande desafio para os próximos anos é o hospital manter atualização tecnológica, inovações na área da medicina, porque os convênios exigem isso. Né? Se o convênio não tiver isso, ele vai procurar em algum lugar que tiver. Claro. E nós precisamos desse convênio ser atendido aqui para gerar também esse equilíbrio para o hospital. Só que o grande comprador de serviço, que é o SUS, já disse com bastante clareza que não tem condições de comprar mais serviços que já vem comprando. Ele não tem condições de dispor de recursos para inovações tecnológicas. Então, esse é o grande desafio para os próximos anos, a gente manter a atualização tecnológica, fazer as inovações da medicina, tendo o SUS com essas dificuldades todas que tem de orçamento, né, tanto por parte da União, Estado e município. Então estamos agora justamente pensando nos próximos anos do hospital, como vamos conseguir isso, né, tendo o SUS essa realidade que a gente vem convivendo aí, vendo pelas notícias, cada vez mais o orçamento sendo insuficiente, né? E as carências que a população sente são cada vez mais progressivas, né? Claro. O HCB e Cachoeira do Sul tem um ponto muito favorável, né, que é o apoio do deputado federal José Otávio Germano, que por diversas ocasiões fez as suas emendas parlamentares, né, que são, vamos dizer assim, são verbas impositivas que de uma maneira ou de outra são destinadas para a área. O HCB tem se beneficiado disso. E uma diferenciação que tem agora para os próximos períodos é a utilização de emendas para financiamento, que não era possível. E o deputado parece que já anunciou alguns recursos aí para os próximos períodos, né, para o hospital. Como é que está essa relação, essas expectativas nesse sentido? Exatamente. Nós temos também, em termos de gestão dentro da instituição, essa responsabilidade junto à comunidade de investir bem os recursos, né? Hoje a população confia no hospital, hoje as críticas existem, mas elas são pontuais, de modo geral a população nos apoia. Isso gera, então, condições de nós buscarmos parcerias grandes, né? Como nós fizemos com o nosso deputado federal, José Otávio Germano, onde que ele destina um bom volume de recursos para o hospital. No hospital, nos últimos anos, conseguiu 10 milhões em equipamentos. Quer dizer, o hospital conseguiu manter a atualização tecnológica toda com esse recurso. E claro, é um anseio da comunidade, né? Na verdade, claro, o deputado também atende um anseio da comunidade. Então, uma parceria produtiva, boa, para os dois lados, né? Onde ganha a comunidade, ganha o deputado como imagem, está atendendo o anseio da comunidade, ganha o hospital, que também consegue se manter atualizado. Aí então, a região, né? Em função dessa regionalização que se tem hoje, né? Como a gente consegue, então, manter todos os serviços atualizados tecnologicamente. E agora, para os próximos anos, então, a gente está tentando reverter, em vez de equipamentos, isso para custeio, né? Já que a dificuldade maior do SUS tem sido o custeio. Então, vamos ver se a gente consegue, a partir do ano que vem, onde seria um grande auxílio, né? E quem sabe aí buscar essas inovações tecnológicas também e inovações médicas com uma fonte de custeio maior. Então, nós estamos agora buscando, em vez de equipamentos, custeio, para que a gente possa, então, manter o hospital a pleno, funcionando, sem dificuldades de manter, conseguindo manter os serviços do SUS, como a gente consegue até agora, que seria grande êxito, né, diante do contexto que a gente vê de tantos problemas na saúde em todo o país. Ok. E, Luciano, em relação ao funcionalismo, a equipe do HCB hoje, vocês conseguem fechar 2016 com a equipe estabilizada? Tiveram demissões? Como que foi o ano nesse sentido? Nós temos, quando a gente coloca assim, esses ajustes todos que foram feitos, inclusive com um quadro de pessoal, nós tivemos em 2015 uma redução em torno de 8% a 10% do nosso quadro, né, no primeiro momento.
Ultimamente a gente manteve o quadro, a não ser alguns acertos pontuais. Nós tivemos, na verdade, do quadro pessoal a grande solução, né? Onde que todo mundo comprou ideia, né? Foram tantos ajustes que a gente fez interno com a colaboração dos funcionários. E a gente tem conseguido, então, até o momento, e a gente pretende que isso continue, né? Cumprindo com nossas obrigações trabalhistas, e até nada mais do que merecido, né? E ainda mais num quadro pessoal que nós estamos totalmente envolvido com a instituição, com a comunidade, que a gente sempre busca o apoio neles, e eles têm correspondido nos ajustes todos que a gente vem buscando para otimizar, sendo mais eficiente, o máximo possível de eficiência na aplicação dos recursos, para poder fazer render todos esses poucos recursos que entram para cobrir tantos atendimentos, né? E até agora a gente tem conseguido, então, fazer essa boa gestão junto com os funcionários participativos. Então nós temos aí a comunidade juntos com os funcionários, o quadro médico também. Talvez por isso a gente tem conseguido, comparado com outras regiões, manter esses atendimentos sem prejudicar a população com a falta de atendimento ou restrição de atendimento. Qual que é o maior sonho para 2017 para o hospital, Luciano? Eu acho que manter as contas em dia, a gente continuar pagando em dia, né, honrando os compromissos, e principalmente começar a dar essa resposta nas inovações tecnológicas, nas inovações médicas, não simplesmente ficar como em 2015 e 2016 fazendo ajustes para sobreviver, mas poder crescer novamente, como a gente cresceu lá em 2009 a 2014. Então, o nosso sonho é poder alcançar cada vez serviços melhores, continuar crescendo para oferecer melhores serviços. Mas, claro, sempre dentro de uma realidade, né, que a gente tem que ter em mente, onde a gente vê essas dificuldades dos gestores. Então, nós temos que buscar primeiro o equilíbrio financeiro, né, e sempre que possível as inovações para a gente oferecer sempre um melhor serviço para a comunidade. Muito bem. Conversamos aqui no NT Sul com o Luciano Morschel, superintendente do Hospital de Caridade e Beneficência de Cachoeira do Sul, fazendo uma espécie de balanço sobre esse ano de 2016, após os problemas pontuais e atrasos, né, que a instituição teve em relação às verbas federais, estaduais, mas bola para frente, né, Luciano? Sucesso aí em 2017 para você, para toda a equipe do hospital que presta aí um serviço básico e tão importante para toda a nossa comunidade. Agradeço a oportunidade e dizer que a gente sabe os desafios, mas estamos muito compenetrados nisso, muito empolgados em buscar sempre o melhor, e a gente vai atrás disso, com todas as dificuldades. A gente poderia ter uma visão pessimista também da coisa, claro. Nós vemos a visão realista e sempre buscamos, assim, com muito esforço, junto com a comunidade, com o nosso quadro pessoal, quadro médico, sempre buscar essas soluções, porque a comunidade precisa, afinal, é um hospital comunitário, né? Filantrópico comunitário, a gente precisa sempre buscar as melhores soluções para a comunidade. Sonhando com o pé no chão. Exatamente. Obrigado, Luciano. Tudo de bom para você. Obrigado. Boa tarde a todos. E o NT Sul desta quinta-feira fica por aqui. Outras informações em nossa página do Face, facebook.com/TV Cachoeiro. Logo mais, às 19 horas, tem o Jornal da Novo Tempo, com as principais informações nacionais e internacionais com Hélio Moura. Uma ótima tarde para você. Até amanhã. Tchau.